Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Privilégio de estar com vocês novamente para a gente iniciar mais um trimestre de estudos da Palavra de Deus na nossa escola bíblica. Nosso tema desse trimestre é um tema muito importante, justamente pelo período que nós estamos vivendo, um tempo de muitos conflitos, que indica mesmo o fim, os últimos dias. Então estaremos estudando Apocalipse, um apanhado geral do livro no trimestre. Então eu quero te convidar a acompanhar conosco esse material, que vai estar abordando esse tema muito importante, os últimos dias, com o livro de Apocalipse, que a gente tem ele como um tema, a revelação de Cristo, ou seja, a revelação, aquilo que o Senhor está trazendo ou trouxe de conhecimento para nós em relação às coisas que hão de vir, o futuro. Então nós precisamos entender isso até para firmar mais a fé, entender a importância de alguns princípios como santidade, renúncia, vida com Deus, estar preparados para um momento que não sabemos hora nem dia, mas entendemos estar próximo, um momento do arrebatamento da igreja, uma hora que Cristo vai cumprir muito daquilo que está exposto nesse conteúdo escatológico de Apocalipse. Então, irmãos, os temas desse trimestre são muito ricos dentro do livro de Apocalipse. A lição 1 hoje é o livro da revelação. Aí nós vamos ver a revelação de Jesus, uma mensagem de Cristo à igreja, isso dentro do contexto do livro, a realidade do arrebatamento, a grande tribulação. Nós vamos ter todo o mundo preparado para o anticristo, julgamento vindouro, as bodas do Cordeiro e grande tribulação, a volta do grande rei, a realidade do milênio, trono branco e juízo final, aí um novo céu e nova terra, culminando lá na última lição. Então, fique atento, acompanhe com a gente esse material e eu creio que você vai ser muito edificado. Então, nossa lição de hoje é uma breve introdução do livro, alguns dos assuntos tratados, para que a gente possa seguir etapa por etapa nesse trimestre. Então, o tema é o livro da revelação, Apocalipse, livro da revelação. Nós temos um respaldo muito grande aí dentro dos estudiosos de que João é que escreveu o livro de Apocalipse. Dentro dos estudos, há uma crítica, justamente pelas escritas, pois fazendo uma análise crítica escriturária do livro Evangelho de João e de Apocalipse, quem estuda a língua, o grego, tudo como foi escrito, acha que o autor de Apocalipse não foi o mesmo do Evangelho, Mas, para muitos pais da igreja, nós temos João, o apóstolo, como escritor do livro de Apocalipse. Aquele que recebe a revelação de Cristo na ilha de Pátimo e transcreve essa revelação para a igreja como uma mensagem de alerta, para estarmos atentos com relação às mensagens escatológicas que o Senhor Jesus nos trouxe. Quanto à data, o livro está datado por volta de 96 depois de Cristo, um último livro canônico escrito, já bem depois da morte de Cristo, já batendo ali no primeiro século. O texto que nós vamos ter aqui como base é o capítulo 1 ali até o verso 4, Diz o seguinte: Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas
que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que ele tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que estão nelas escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era, que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono. Então esse é o texto de Apocalipse, essa introdução, apresentando essa revelação, falando também o autor, João, A introdução da nossa revista diz o seguinte, que nessa lição nós estaremos estudando uma visão panorâmica do livro, algo sobre o que está abordado nele, justamente para que a gente possa ver a importância de sermos vigilantes, porque não sabemos a hora e o dia da volta do Senhor, a importância de sermos santificados, ou seja, de levarmos uma vida em santidade, fugindo do erro, do pecado, porque sem santificação ninguém vai ver o Senhor, e também a necessidade de conhecer a palavra de Deus, conhecer os escritos sagrados para nossa edificação, porque a Bíblia diz, aquele que lê e ouve essa palavra, então é o único livro que tem uma promessa de bênção para o leitor, é Apocalipse, porque o que lê e ouve e guarda vai ser abençoado. Então eu quero que você guarde bem essa trilogia aqui, que seria vigilância, santidade e conhecimento da palavra de Deus, para estarmos preparados para esse momento dos últimos dias revelado em Apocalipse, Então, qual o motivo de estudarmos Apocalipse? Primeiro, é justamente aqui esse ponto de partida de entendermos com mais uma grandeza maior, uma profundidade maior as palavras escatológicas da Bíblia, Porque nós temos Apocalipse, não é só Apocalipse que existe mensagens escatológicas, nós temos Daniel, nós temos Zacarias, a gente tem as palavras proféticas de Cristo em Mateus e nos Evangelhos, Então, há um conteúdo muito grande escatológico e eu quero dizer da importância disso para vocês, porque se nós temos um conteúdo grande em Daniel de escatologia, se nós temos um conteúdo grande em Zacarias, também temos em Isaías, um conteúdo escatológico a respeito do reino milenar de Cristo, e a gente tem os conteúdos escatológicos de Jesus e um livro inteiro tratando de escatologia, então é um tema que o Senhor considera, A Bíblia entende que se nós sabemos e vamos compreender sobre escatologia, vai nos ajudar na fé, Então essa é a razão de eu estar dizendo para vocês, fique atento com relação a todo o ensino desse trimestre, porque isso vai te orientar a respeito do valor que você tem que dar na vida cristã genuína, na vigilância, na santidade, no conhecimento da palavra, para aguardarmos a volta do Senhor prontos, preparados para encontrarmos com Ele, Então esse é o valor de estudar escatologia, entender o futuro e saber como nos preparar para esse momento, Ponto 1,
dentro desse conceito aqui também, fala dos riscos das mensagens heréticas, né? Então, por que estudar Apocalipse? É muito importante também para a gente entender quem ensina algo contrário, né? Em relação às coisas futuras, né? Nós temos aí muitas linhas que defendem, né, os pensamentos escatológicos. Eu não quero nem entrar em todas elas, porque no decorrer da revista nós vamos estar vendo isso com mais clareza. Mas eu quero dizer que pensamentos heréticos existem, né? Em relação a pessoal já marcar a hora que Jesus vai voltar, né? Já tivemos aí inúmeros pessoas que quiseram adivinhar esse momento. A gente tem pessoas que dizem que o novo céu e nova terra vai ser plenamente aqui, né? E há linhas que duvidam da possibilidade de Jesus governar por 1000 anos, né, no milênio. Então, muitas questões que é importante a gente estudar Apocalipse para nos defender de mensagens heréticas. Segundo, estudando Apocalipse, nós vamos perceber o valor do chamado, o valor de estar em Jesus. Olha o que Cristo diz aqui em Apocalipse, né? Está no capítulo 3. É muito importante o cristão entender isso aqui, porque ele está dizendo no verso 11, capítulo 3. Eis que cedo venho, sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Então, em Apocalipse, nós estamos vendo Cristo nos alertando em relação ao chamado, à escolha que ele fez em nós, nos salvando, e dizendo, cuide disso, zele bem, né? E sem contar com as orientações, a partir do verso 14, a carta escrita à igreja de Laodiceia, quando ele orienta que nós precisamos, com muito zelo, com muito carinho, buscar santidade, porque o morno, ele vai vomitar, o frio já está fora. Então, a única opção é ser quente, um crente fiel, santo, porque se a gente não nos preparar, né, não estarmos com vestes brancas, preparados para esse momento, não iremos subir, né? Ou ser arrebatados ou salvos, né? Então quero te desafiar a isso, né? A ser um cristão melhor, atendendo ao chamado de Deus e, por consequência, evangelizar, né? Falar de Cristo, falar da salvação, porque se estamos vivendo os últimos momentos, é de suma importância evangelizar, de suma importância falar desta obra salvadora de Cristo, né, do quanto é importante estar servindo ao Senhor. Alguns aspectos importantes deste livro. Primeiro, é uma profecia, uma revelação. Segundo, o livro de Apocalipse tem muitas tipologias, né? Ligadas a números, né? Nós temos em Apocalipse os 7 predominando, 7 selos, 7 taças, 7 Espíritos de Deus, sempre propondo uma totalidade, né? Por exemplo, 7 Espíritos de Deus não quer dizer que Deus tem 7 deuses, né? 7 Espíritos, ou seja, é o total, essa plenitude de Deus se revelando. Outra característica, a soberania de Deus. O Deus sabe tudo, Ele é onisciente, Ele está transmitindo para nós aquilo que Ele já sabe que vai acontecer, né? E em terceiro lugar, né, o perigo de lidar com essas coisas, ou seja, com as profecias do Antigo tanto do Antigo Testamento como do Novo,
esse perigo aí de estar interpretando errado as mensagens e tudo. Nós temos que ter muito zelo nessa interpretação. Então, por isso eu quero usar aqui a Bíblia Vida e apresentar para vocês como ela trata o esboço do livro de Apocalipse. Me permita usar o óculos, porque a letra aqui é menor. Dentro do esboço desse livro, o apresentado no livro de Apocalipse, aqui na Bíblia Vida, diz o seguinte: nós temos a introdução do livro, no capítulo 1, verso 1 a 8. Aí nós temos uma primeira visão de Cristo em relação à igreja. Essa primeira visão de Cristo em relação à igreja, ela vai tratar das representações da presença de Cristo, usando os sacerdotes, né? Você percebe que nós temos ali 7 cartas às 7 igrejas, sempre direcionada ao sacerdote, ao anjo da igreja. E segunda visão, Cristo e Israel e as nações. Como que o Senhor vai tratar com Israel e as nações no futuro. Essa segunda visão vai do capítulo 4 até o capítulo 15, né? Tratando dos 7 selos, das 7 trombetas, a mulher e o dragão, a besta que sai do mar, que sai da terra. Tudo isso a gente vai estar vendo no decorrer do trimestre, né? Como eu já disse. Terceira visão, Cristo e sua vitória, ou seja, o Senhor Jesus apresentando, né, como ele vai vencer lá no futuro, apresentando a queda de Babilônia, apresentando a vitória sobre a besta, o reino milenar, né, ele reinando por 1000 anos, juízo final, novo céu e nova terra, capítulo 21, né, vai do capítulo 15, 17 ao 21 aqui. A quarta visão, Cristo e a eternidade, uma apresentação à Nova Jerusalém, uma vida nova com Deus e o Cordeiro, finalizando o epílogo, a chamada de Cristo, que é uma chamada à obediência, ao trabalho, ao amor, e finalizando com uma bênção. Então esse é o esboço do livro contido aqui. Todos nós estaremos estudando ele dentro do trimestre, né? Seguindo, nós, dentro dessa visão panorâmica que a gente abordou aqui no esboço, a gente tem o local da revelação, que é justamente a ilha de Pátimo, João escrevendo essa carta. Essa ilha se localiza na Ásia Menor, né, 55 quilômetros da atual Turquia, e ali é onde ele foi abençoado com essa revelação. Segundo, é uma mensagem abrangente. Por quê? Os evangelhos são basicamente uma mensagem ao pecador. Neles, nós encontramos com a mensagem de Cristo, que morreu e ressuscitou para nos salvar. As epístolas são mensagens de doutrina. Apocalipse, neste caso, abrange, né, uma mensagem tanto evangelística quanto doutrinária e também uma mensagem de revelação, né? Essa tríplice mensagem. Tema central de Apocalipse. Assim como o tema, como temos no sistema solar, aí vou explicar assim: o sistema solar, o Sol é o centro, os astros, os planetas circulando em órbita em redor. Então, o que o escritor da revista quis dizer? Como o Sol é o centro do sistema solar, Cristo é o centro do tema de Apocalipse. Ou seja, tudo aquilo que ele, Cristo, vai proporcionar no futuro, salvando, libertando, cuidando das nações, né? Ou seja, punindo aqueles que precisam ser punidos, salvando aqueles que acreditam, que confiam nele, né? Restabelecendo o novo céu e nova terra, toda uma obra
futura aí está nas mãos de Cristo, soberano, poderoso, criador. Ele vai responder aí na eternidade como Senhor de todos. Concluindo, nessa lição vimos que Apocalipse é fundamental para entender que este tempo em que vivemos, a mensagem de Cristo à igreja deve ser levada a sério pelos cristãos. E esses devem estar preparados para uma volta repentina e iminente do noivo, ou seja, de Cristo. Queridos, para absorver tudo aquilo que nós vamos ter nesse trimestre sobre Apocalipse, eu quero te dizer, esteja preparado para entender o valor da santidade, o valor de continuar perseverante, porque o tempo é chegado, né? Para nós cristãos, estamos assim bem convictos. Não quero dizer que a gente está dizendo, é daqui um mês, daqui um ano, 2 anos, não sei quanto tempo, mas que os sinais, tudo aquilo que permeia biblicamente as orientações sobre escatologia, para que a volta de Cristo esteja iminente, nós temos como entender isso claramente na Bíblia. Então, minha orientação é, esteja preparado, pronto para esse momento. Amém? Deus abençoe, um abraço, siga o trimestre, porque vai ser um conteúdo de muito valor, muita coisa boa aqui, nós vamos estar estudando. Deus abençoe, um abraço, a paz e a graça.